Fala galera, aqui é o João Estradeiro. E o vídeo de hoje vai ser diferente, muito diferente. Hoje eu vou contar para vocês o relato mais perturbador, mais desorientador, mais psicologicamente devastador que já vivi em todos esses anos nas estradas brasileiras. Uma experiência que desafiou completamente minha compreensão de como o espaço funciona, de como a geografia opera, de como a realidade se organiza. Uma experiência onde eu dirigi por horas e horas na BR-101, consumindo combustível, vendo o odômetro avançar quilômetro após quilômetro, mas sempre, invariavelmente, inexplicavelmente, voltava ao mesmo ponto. Como se estivesse preso num loop espacial impossível, numa armadilha geográfica que não deveria existir segundo todas as leis da física e da lógica. Como se a estrada tivesse se dobrado sobre si mesma, criando um círculo fechado do qual não havia escapatória. Não importa quanto tempo eu dirigisse, não importa quanta distância eu percorresse. Vocês que me acompanham sabem que eu não sou de inventar história. Não sou de exagerar situações para ganhar visualização. Tudo que eu conto aqui é verídico. São experiências reais vividas na pele, documentadas quando possível. E este relato que vou compartilhar hoje é absolutamente real, aconteceu exatamente como vou descrever, e me deixou tão traumatizado que durante meses depois eu evitei completamente a BR-101, pegando rotas alternativas muito mais longas, apenas para não ter que passar por aquele trecho amaldiçoado onde fiquei preso no loop. Foi uma das experiências mais aterrorizantes da minha vida, não porque envolveu perigo físico imediato, não porque tive medo de morrer em acidente ou ser assaltado, mas porque mexeu com algo muito mais fundamental, minha confiança na estabilidade da realidade, minha certeza de que o mundo funciona de forma previsível segundo regras consistentes. Quando essas certezas são destruídas, quando você percebe que a própria estrutura do espaço pode se comportar de forma anômala, pode se dobrar e se torcer, criando impossibilidades geométricas, o terror que você sente é existencial, é profundo. É o tipo de medo que te faz questionar sua própria sanidade. Então prepara o psicológico, porque essa história vai ser longa, detalhada e vai mexer com sua cabeça de formas que você talvez não esteja preparado. Se você tem compromisso logo, talvez seja melhor deixar este vídeo para depois, quando tiver tempo de assistir completo sem interrupções. Porque eu vou contar cada momento, cada detalhe, cada pensamento que passou pela minha mente durante aquelas horas presas no loop impossível. E já aviso, não tem explicação fácil, não tem resolução satisfatória, é mistério que permanece sem resposta até hoje. Mas é real, é verdadeiro e precisa ser documentado. Então, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, ativa o sininho das notificações, deixa aquele like para fortalecer e, se puder apoiar, tem o Pix na descrição. Valeu demais! Agora vem comigo, porque essa jornada vai ser perturbadora e vai desafiar tudo o que você pensa saber sobre como estradas funcionam. Julho de 2020. Pandemia ainda em força total, mas eu, como caminhoneiro, era considerado serviço essencial, então continuava trabalhando enquanto o mundo parava ao redor. Era uma segunda-feira, 13 de julho de 2020. Sim, segunda-feira 13, sei que soa como clichê de filme de terror, mas é a data real. Eu estava transportando produtos de supermercado de Santos para Florianópolis, uma rota que eu conhecia bem, que já tinha feito dezenas de vezes ao longo dos anos. A BR-101 no trecho entre São Paulo e Santa Catarina é uma rodovia importante, movimentada em tempos normais, embora estivesse bem mais vazia que o usual por causa da pandemia. Tinha saído de Santos por volta das 5 da tarde, planejando rodar a noite toda e chegar em Florianópolis na manhã seguinte. Era carga refrigerada, então precisava manter movimento constante, sem paradas longas. O início da viagem foi completamente normal. Atravessei a Baixada Santista sem problemas, peguei a BR-101, subindo em direção ao litoral norte de São Paulo. Trânsito fluindo bem, poucas paradas, tudo tranquilo. Por volta das 8 da noite, já estava passando por São Sebastião. Céu começando a escurecer, temperatura agradável. Continuei normal, ouvindo música, conversando ocasionalmente no rádio PX com os poucos outros caminhoneiros que estavam na estrada naquela noite. Foi por volta das 9h30, já escuro completamente,
que comecei a notar as primeiras coisas estranhas. Não eram coisas dramáticas inicialmente, apenas pequenas inconsistências que faziam meu cérebro pausar por uma fração de segundo antes de racionalizar e continuar. A primeira foi uma placa de sinalização. Dizia, Ubatuba, 35 km. Ok, normal. Fazia sentido para onde eu estava. Rodei mais uns 15, 20 minutos mantendo velocidade de 85 km por hora. Vi outra placa. Ubatuba, 35 km. Espera, a mesma distância? Isso não fazia sentido. Tinha rodado pelo menos 25 quilômetros desde a última placa. A distância para Ubatuba deveria ter reduzido para 10 quilômetros no máximo. Pensei que talvez tivesse lido errado a primeira placa, ou que a segunda estivesse com erro de instalação. Continuei. Mais 15 minutos, outra placa. Ubatuba, 35 km. Agora estava ficando bizarro. 3 placas consecutivas indicando a mesma distância, apesar de eu estar claramente avançando, o odômetro marcando quilometragem acumulada, o motor trabalhando, o combustível sendo consumido. Olhei para o GPS. Estava funcionando normalmente, mostrando minha posição avançando ao longo da BR-101 como deveria. Mas as placas físicas contradiziam. Pensei que talvez fosse problema específico com as placas daquela região, vandalismo ou erro de manutenção, que fez colocar em múltiplas placas com informação errada. Decidi ignorar as placas e confiar no GPS. Rodei mais meia hora. O GPS mostrava que eu deveria estar já passando por Ubatuba, chegando perto de Caraguatatuba. Mas quando olhei para a próxima placa que apareceu iluminada pelos faróis, senti um arrepio percorrer minha espinha. Ubatuba, 35 km. De novo, a mesma distância impossível. 4 placas, todas idênticas, todas indicando 35 quilômetros para Ubatuba, apesar de eu ter dirigido quase 1 hora desde a primeira. Parei no acostamento, o coração batendo mais rápido, e verifiquei tudo. Odômetro. Tinha avançado 82 quilômetros desde que saí de Santos. Combustível. Tinha consumido aproximadamente 1/8 de tanque consistente com a quilometragem. GPS. Mostrava a posição avançada, já bem além de Ubatuba segundo o mapa. Mas as placas diziam que eu não tinha saído do lugar, que ainda estava a 35 quilômetros do meu ponto de referência. Liguei o motor de novo e continuei, agora mais atento, mais preocupado. Ia simplesmente continuar até chegar em alguma cidade reconhecível onde pudesse confirmar visualmente minha posição. Rodei mais 40 minutos e então vi algo que me fez querer gritar de frustração e medo. Um posto de gasolina. Específico, com características únicas. Uma grande placa vermelha e amarela. Um restaurante anexo com telhado em formato de chalé alpino. Árvores específicas no estacionamento. Eu tinha passado por esse posto. Tinha certeza absoluta. Tinha passado por ele 1 hora atrás. Entrei no posto em estado de choque. Parei, desci tremendo. Caminhei até a loja de conveniência. O mesmo atendente que tinha visto 1 hora antes estava lá. Ele me olhou com expressão de reconhecimento. "Voltou, amigo? Esqueceu algo?" Perguntou naturalmente. Eu não voltei. Estou seguindo em frente na BR-101 há mais de 2 horas. Como estou de volta aqui?" Ele franziu a testa confuso. "De volta? Você passou aqui há uns, 5 minutos? 10 no máximo." Parou ali no acostamento por uns segundos e continuou. "Agora voltou. O que está acontecendo?" Meu sangue gelou. Na minha percepção, eu tinha passado por aquele posto 1 hora atrás e tinha dirigido 60 quilômetros desde então. Na percepção dele, eu tinha passado 10 minutos atrás e não tinha avançado. Tinha voltado. Ou nunca tinha saído. Mostrei meu odômetro para ele. Marcava 82 quilômetros desde Santos. "Vê? Rodei 82 quilômetros. Não é possível estar no mesmo lugar." Ele olhou o odômetro, depois me olhou com expressão que misturava preocupação e medo. "Amigo, acho melhor você parar de dirigir hoje. Descansar. Talvez esteja muito cansado, confuso. Porque essa história não faz sentido nenhum." Mas eu sabia que não estava confuso. Não estava alucinando, tinha dirigido, tinha avançado. Mas de alguma forma impossível, estava de volta ao ponto de partida.
Fiquei no posto por 20 minutos tentando processar, tentando encontrar explicação lógica. Talvez o GPS estivesse com defeito mostrando posição errada. Talvez o odômetro estivesse avançando sem eu realmente ter percorrido distância. Talvez eu tivesse dormido ao volante e sonhado que estava dirigindo quando na verdade estava parado. Nenhuma explicação convencia completamente, mas precisava testar. Precisava tentar de novo com mais atenção, documentando tudo. Peguei meu celular e comecei a gravar vídeo. Filmei o odômetro mostrando a quilometragem atual. Filmei o relógio marcando 22h47. Filmei a placa do posto confirmando a localização. Filmei o atendente que acenou meio sem graça para a câmera. Vou sair agora e dirigir por 1 hora sentido Florianópolis. Falei para a câmera. Vou documentar tudo o que vejo. Vamos descobrir o que está acontecendo. Voltei para o caminhão. Liguei mantendo a câmera do celular gravando apoiada no painel e saí do posto. Voltei para a BR-101 sentido norte como deveria ser. Acelerei para 80 km por hora, velocidade que manteria constante. Comecei a narrar tudo o que via. 22h50, passando pela saída do posto, retomando a BR-101. Trânsito vazio, apenas meu caminhão visível. Acelerador constante 80 km por hora. Primeira placa, Ubatuba 35 unilátero. Anotado. Continuei narrando cada detalhe, cada placa, cada referência visual. Árvore grande curvada à direita. Propagandas específicas em outdoors. Marcadores de quilometragem quando visíveis. Tudo documentado em vídeo e voz. 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos. O odômetro avançando normalmente, agora marcando 64 quilômetros rodados desde o posto. Mas as placas continuavam dizendo Ubatuba 35 quilômetros em intervalos regulares. E então, na marca de 58 minutos, vi de novo. O posto. O mesmo posto. Placa vermelha e amarela. Chalé alpino. Árvores específicas. Era impossível, mas estava acontecendo. Tinha voltado. De novo. Entrei no posto de novo, parei, peguei o celular ainda gravando e desci. O atendente me viu chegar e sua expressão mudou para algo entre medo e incredulidade. Você de novo? Mas você acabou de sair há menos de 1 hora. Como? Mostrei o celular gravando. Está tudo documentado. Dirigi por quase 1 hora. 60 quilômetros segundo o odômetro. Mas voltei aqui, não sei como, não sei porquê. Mas está acontecendo e está gravado. Ele assistiu parte do vídeo, viu a quilometragem avançando, viu as placas passando, viu tudo. Ficou pálido. Isso não é normal. Isso não é possível. Você está em loop. Está preso em algum tipo de loop espacial. Loop espacial. O termo fez sentido de forma terrível. Como se houvesse uma dobra no espaço, um círculo fechado na topologia da região, onde avançar em linha reta eventualmente te trazia de volta ao ponto de partida, como se estivesse andando na superfície de uma esfera. Mas estradas não funcionam assim. Estradas são lineares, conectam pontos A e B em linha, que pode ser curva, mas que não se fecha sobre si mesma. A menos que algo tivesse alterado a geometria daquela região, criado uma anomalia onde as regras normais de espaço euclidiano não aplicavam mais. Vou tentar de novo, disse determinado. Vou tentar ir na outra direção, sentido Santos. Se for loop fechado, deveria voltar aqui também, mas talvez na direção oposta funcione diferente. O atendente balançou a cabeça. Não sei se é boa ideia. Talvez devesse esperar amanhecer. Talvez isso seja fenômeno noturno que para quando o sol nasce. Olhei para o relógio. 23h52. Faltavam 8 horas para o amanhecer. 8 horas era muito tempo preso ali. Vou tentar mais uma vez. Se voltar de novo, espero até clarear. Voltei para o caminhão, virei e peguei a BR-101 sentido sul agora, voltando em direção a Santos. Talvez a anomalia fosse direcional, afetasse apenas quem ia para norte, mas não para sul. Acelerei. Mesma velocidade, 80 km por hora. 15 minutos. 30, 45, 50. E então vi. O posto. De novo. Vindo da direção oposta, mas o mesmo posto impossível. Tinha voltado pela terceira vez. Parei no posto pela terceira vez, agora genuinamente apavorado. Não estava mais lidando com um fenômeno curioso ou mistério intrigante.
Estava preso. Literalmente preso em loop espacial, do qual não conseguia escapar, não importa qual direção escolhesse, não importa quanto tempo dirigisse. O atendente me viu chegar pela terceira vez, e sua reação foi sair de trás do balcão e trancar a porta da loja, como se minha presença repetida fosse evidência de alguma maldição contagiosa. Bati na porta. Por favor, preciso de ajuda. Estou preso. Não consigo sair. Ele abriu a porta relutante. O que você é? Como está fazendo isso? Não estou fazendo nada. Está acontecendo comigo. A estrada está dobrada, está em loop, está prendendo todo mundo que tenta atravessar. Olhei ao redor. O estacionamento estava vazio, exceto pelo meu caminhão. Espera, não tinha outros veículos aqui antes? Carros, outro caminhão? Ele pensou. Tinha sim. Tinha uns 3 carros quando você passou da primeira vez, mas foram embora. Ou pensei que tinham ido embora. Um pensamento terrível me ocorreu. E se eles não foram embora? E se eles também ficaram presos no loop como eu e estão rodando infinitamente por aí, voltando aqui periodicamente, mas você não percebe porque não presta atenção em cada veículo que passa? Sua expressão confirmou que a ideia tinha mérito aterrorizante. Peguei papel e caneta da loja. Vamos fazer um experimento. Anota aí. Scania azul, placa tal. Motorista João, hora 00:15. Se eu voltar aqui de novo, você vai ter registro e vai confirmar que não é imaginação sua ou minha. Ele anotou com mão tremendo. Saí pela 4ª vez. Dessa vez tentei algo diferente. Em vez de manter velocidade e direção constantes, dirigi errático. Acelerei, desacelerei, parei no acostamento várias vezes. Mudei faixas aleatoriamente. Pensei que talvez o loop fosse mantido por algum tipo de comportamento padrão e que agir imprevisível poderia quebrar o padrão. Não funcionou. 57 minutos depois, estava de volta ao posto pela 4ª vez. O atendente consultou suas anotações. 00:15 você saiu. 01:12 você voltou. 57 minutos. Mesmo tempo aproximado das outras vezes. 5ª tentativa. Dessa vez, dirigi devagar, apenas 40 km por hora, pensando que velocidade poderia ser fator. Voltei em 1h16 minutos. 6ª tentativa. Dirigi rápido, 110 km por hora perigosamente. Voltei em 41 minutos. O tempo variava com a velocidade, mas o resultado era sempre o mesmo. Loop fechado, retorno ao posto. 7ª tentativa. Saí do caminhão e pensei que talvez o loop afetasse apenas veículos. E se eu fosse a pé, conseguiria sair. Caminhei pelo acostamento por 20 minutos. Quando olhei para trás, o posto estava ainda visível, mesma distância aparente de quando comecei. Caminhei mais 20 minutos. Olhei para trás. Posto ainda à mesma distância. Olhei para frente. Vi luzes conhecidas. O posto. Estava voltando a pé. Corri de volta para o caminhão em pânico. 8ª tentativa. Desesperado, agora tentei sair da BR-101. Vi uma estradinha secundária que saía da rodovia principal, provavelmente acesso a alguma fazenda ou comunidade. Entrei nela. Rodei por 15 minutos por estrada de terra estreita e sinuosa. A estrada, eventualmente, desembocou de volta na BR-101, exatamente em frente ao posto. Como se todas as saídas fossem ilusórias, todas as alternativas fossem apenas caminhos tortuosos, que inevitavelmente convergiam de volta ao ponto de origem. 9ª tentativa. Tentei dirigir em marcha ré. Pensamento era que se o loop capturava movimento para frente, talvez reverter a direção confundisse o mecanismo. Consegui alguns quilômetros em ré antes de quase bater em um guardrail numa curva. Virei para dirigir normal e, claro, 50 minutos depois, estava de volta ao posto. 10ª tentativa. Tentei não tentar. Simplesmente parei o caminhão no acostamento alguns quilômetros depois do posto e esperei. Fiquei ali parado por 2 horas, motor desligado, sem fazer nada. Pensei que talvez o loop precisasse de movimento para operar e que ficar parado quebraria o ciclo. Quando finalmente liguei o motor e comecei a dirigir de novo, em 10 minutos estava de volta ao posto. Como se o tempo parado não contasse, como se apenas movimento ativo através do espaço alimentasse o loop e paralisação fosse irrelevante. Pelo relógio já eram quase 4 da manhã. Tinha passado 6 horas presas no loop. Tinha feito 10 tentativas diferentes de escapar. Todas falharam.
Estava exausto física e mentalmente, com medo crescente de que talvez não houvesse saída, que ia ficar preso ali para sempre, rodando eternamente em círculo impossível. Voltei para dentro da loja do posto pela 11ª vez. O atendente, cujo nome descobri ser Marcos, tinha feito café forte. Ofereceu uma xícara. Aceitei agradecido. Sentamos em silêncio por alguns minutos, apenas processando a impossibilidade da situação. Finalmente ele falou: "Sabe, tem uma lenda local sobre essa região. Nunca dei muita bola. Sempre achei que era história de pescador, lorota para assustar turista. Mas agora não sei." Olhei para ele com atenção renovada. "Que lenda?" Ele suspirou. "Dizem que há décadas atrás, nos anos 60, quando estavam construindo essa parte da BR-101, os trabalhadores encontraram algo estranho, uma formação rochosa com símbolos que ninguém reconhecia, muito antigos, provavelmente de civilização indígena pré-colombiana. Os engenheiros queriam preservar, estudar, mas a empreiteira tinha prazo apertado e custo limitado. Então, explodiram. Dinamitaram a formação inteira para abrir caminho para a estrada. E dizem que desde então, desde aquela explosão, coisas estranhas começaram a acontecer nesta região. Carros que desaparecem, pessoas que saem para a viagem e nunca chegam no destino, motoristas que juram que dirigiram por horas, mas testemunhas dizem que eles ficaram parados no acostamento o tempo todo. E a história mais persistente, o loop eterno. Motoristas presos dirigindo infinitamente, sem conseguir sair da região. Ouvi com um ceticismo crescente misturado com desespero crescente. Histórias de maldições antigas soavam ridículas para minha mente racional treinada. Mas estava vivendo algo que já era ridiculamente impossível. Então talvez explicações ridículas fossem apropriadas. Você acha que é maldição? Vingança de espíritos indígenas pela profanação do lugar sagrado? Marcos deu de ombros. Não sei se é espíritos, maldição, distorção espacial causada por meteorito enterrado, que gera campo magnético anômalo, portal dimensional, experimento militar secreto que deu errado, ou qualquer outra explicação. Só sei que você está evidentemente preso em algo que não deveria existir. E a pergunta é: como sair? Pensamos juntos. Eu tinha tentado força bruta, dirigir em todas as direções, em todas as velocidades. Tinha tentado imprevisibilidade. Tinha tentado parar. Tinha tentado sair da rodovia principal. Nada funcionou. O loop era consistente, inflexível, completo. Talvez precise esperar, Marcos sugeriu. Talvez o fenômeno seja temporário, ligado a ciclos, lunar, solar, magnético. Quando o sol nascer em algumas horas, talvez a anomalia se dissipe. Era a esperança mais razoável que tínhamos, mas esperar passivamente ia contra todo o meu instinto. Precisava fazer algo, tentar algo. Tem mais algum detalhe da lenda? Alguma história sobre alguém que conseguiu escapar? Marcos pensou por longos momentos. Tem uma história, agora que você menciona. Uns 20 anos atrás, um caminhoneiro passou por aqui em estado de choque completo, dizendo que tinha ficado preso no loop por 3 dias. 3 dias rodando sem parar, sem conseguir sair. Mas eventualmente ele saiu. E quando perguntaram como, ele disse algo estranho. Disse que parou de tentar sair, parou de resistir. Simplesmente aceitou que estava preso e continuou dirigindo sem expectativa de escapar. E no momento em que genuinamente aceitou, no momento em que soltou completamente o desejo de escapar, o loop se quebrou e ele se viu já 200 quilômetros ao norte, bem além da área do fenômeno, sem lembrança clara de como atravessou. Olhei para ele cético. Isso soa como conselho de autoajuda New Age. Aceite e o universo vai liberar você. Não acredito que funcione assim. Nem eu, Marcos concordou. Mas você tem alternativa melhor? Não tinha. Tinha tentado tudo o que podia pensar racionalmente. Talvez fosse hora de tentar o irracional. Ok, falei me levantando. Vou tentar. Vou dirigir sem intenção de escapar. Vou apenas estar. Dirigir por dirigir, ver o que acontece. Marcos assentiu. Boa sorte. E se funcionar, se você sair, avisa de alguma forma. Manda mensagem, liga, qualquer coisa. Preciso saber que é possível escapar. Prometi que avisaria. Saí para minha 11ª tentativa de escapar do loop eterno da BR-101. Entrei no caminhão,
com mentalidade completamente diferente das 10 tentativas anteriores. Antes, eu estava tenso, focado, determinado a encontrar a saída através de esforço e estratégia. Agora estava relaxado, não num sentido feliz, mas num sentido de aceitação resignada. Se ia ficar preso para sempre, então que ficasse. Se ia rodar eternamente naquele círculo impossível, então que rodasse. Não tinha mais energia para lutar contra o inevitável. Liguei o motor, saí do posto pela 11ª vez e entrei na BR-101 sem expectativa, sem plano, sem esperança real. Apenas dirigi. Olhei ao redor, não procurando escapatória, mas apenas observando. A noite estava bonita, céu estrelado visível nas áreas sem iluminação, temperatura agradável entrando pela janela entreaberta. Som do motor era constante e até reconfortante. Estava tranquilo de uma forma estranha. A aceitação da impossibilidade de escapar tinha removido o estresse da tentativa. Rodei por 15 minutos, 20, 30. Não estava contando tempo ou distância mais. Estava apenas existindo no presente, no momento, sem pensar em passado ou futuro. 40 minutos, 50. E então percebi algo. As placas. Não dizia mais Ubatuba 35 km. A última placa que tinha passado dizia Ubatuba 8 km. A distância estava mudando. Estava realmente avançando pela primeira vez em horas. Meu coração começou a acelerar com esperança, mas forcei a permanecer calmo, mantendo a mentalidade de aceitação sem expectativa. Não podia deixar o desejo de escapar retomar controle, porque talvez fosse exatamente esse desejo que alimentava o loop. Continuei dirigindo. Passei por Ubatuba. Cidade real, iluminação pública real, pessoas reais caminhando nas ruas mesmo àquela hora da madrugada. Não era ilusão. Tinha atravessado. Estava do outro lado. Continuei por mais uma hora, querendo distância absoluta da área da anomalia antes de parar. Quando finalmente parei num posto em Caraguatatuba, já eram quase 6 da manhã, sol começando a clarear no horizonte. Tinha escapado. Não sabia exatamente como ou por que a aceitação funcionou, mas funcionou. Talvez o loop fosse sustentado por alguma forma de energia psíquica ou intencional, e quando você parava de alimentá-lo com sua resistência e desejo de escapar, ele perdia poder e se dissipava. Ou talvez fosse simplesmente coincidência temporal, e eu teria escapado naquela tentativa de qualquer forma, porque o fenômeno tinha ciclo natural que completou. Nunca vou saber com certeza. Liguei para o Marcos como prometi. Saí, disse simplesmente. Funcionou. Aceitei, parei de lutar e saí. Ouvi ele respirar aliviado do outro lado. Graças a Deus. Pensei que... Não sei o que pensei, mas fico feliz que conseguiu. Agradeci a ele por ter ficado acordado comigo durante aquelas horas terríveis, por ter sido testemunha, por ter dado a sugestão que eventualmente funcionou. Completei a entrega em Florianópolis com atraso enorme. Cliente não ficou feliz, mas quando expliquei que tinha tido problemas mecânicos sérios na estrada, acabou aceitando. Não ia contar a verdade. Ninguém acreditaria. Voltei para Goiânia por rota alternativa, pegando a BR-116 através do interior, em vez de seguir pela costa. Não queria nem me aproximar daquela região da BR-101 de novo. Nas semanas seguintes, pesquisei obsessivamente sobre aquele trecho. Encontrei poucos registros oficiais, mas em fóruns de caminhoneiros, em grupos de Facebook, em sites de fenômenos inexplicados, encontrei vários relatos similares. Outras pessoas tinham ficado presas no mesmo loop. Alguns escaparam depois de horas, outros depois de dias, e alguns simplesmente desapareceram. Nunca mais foram vistos, como se tivessem ficado presos permanentemente na dobra espacial. Encontrei até teoria científica marginal que tentava explicar. Supostamente há pontos na Terra onde a curvatura do espaço-tempo é ligeiramente anômala devido a concentrações incomuns de massa mineral subterrânea ou devido a eventos quânticos raros. Nesses pontos geodésicas, os caminhos retos, através do espaço curvo, podem formar loops fechados. E se você seguir uma geodésica em loop, vai inevitavelmente voltar ao ponto de partida, não importa quanto tempo viaje, porque está literalmente seguindo um círculo grande no espaço deformado.
A teoria soava plausível superficialmente, mas não explicava por que apenas algumas pessoas ficavam presas enquanto outras atravessavam normal, ou por que a aceitação psicológica aparentemente ajudava a escapar. 3 meses se passaram. Outubro de 2020. Eu tinha voltado a trabalhar normalmente, fazendo outras rotas, evitando completamente a BR-101 naquela região. Mas a experiência me assombrava. Pesadelos recorrentes, onde estava preso para sempre, dirigindo eternamente sem escapatória. Ansiedade toda vez que via placas de sinalização indicando distâncias que não mudavam. E, principalmente, uma curiosidade mórbida insaciável. Precisava entender. Precisava saber se conseguiria atravessar de novo, se era fenômeno permanente ou temporário, se tinha sido real ou alucinação elaborada causada por cansaço extremo e estresse da pandemia. Contra todos os conselhos da razão, decidi voltar. Peguei uma carga que justificava a rota pela BR-101, saindo de São Paulo em direção a Santa Catarina. Planejei a viagem para passar pelo trecho crítico, aquela região entre Santos e Ubatuba, aproximadamente no mesmo horário da experiência original, por volta das 10 da noite. Se o fenômeno fosse consistente, deveria se manifestar de novo nas mesmas condições. Saí de Guarulhos às 6 da tarde de uma quinta-feira, 15 de outubro. Rodei tranquilo até chegar perto da zona. Meu coração estava acelerado, palmas suando. Parte de mim esperava que nada acontecesse, que tudo tivesse sido alucinação ou sonho vívido. Outra parte estava aterrorizada de ficar presa de novo. Passei pelo posto onde o Marcos trabalhava. Entrei. Ele estava lá. Reconheceu imediatamente. Você voltou? Por quê? Por que voltaria para cá depois do que aconteceu? Preciso entender, expliquei. Preciso saber se é real, se é consistente, se acontece com outras pessoas ou foi só comigo. Ele balançou a cabeça desaprovando. É real. Confie em mim. Outros motoristas reportaram coisas estranhas nas últimas semanas. Não exatamente loop completo como você experimentou, mas anomalias, placas com distâncias erradas, sensação de estar dirigindo mais tempo do que deveria para cobrir certa distância. Um cara jurou que levou 3 horas para fazer trecho que normalmente leva 40 minutos. É real e está ativo. Engoli seco. Vou atravessar. Vou tentar passar pelo trecho de novo. Se ficar preso, pelo menos você sabe onde estou e pode avisar autoridades. Autoridades não vão acreditar, Marcos disse sombrio. Vão achar que você simplesmente parou em algum lugar e está inventando desculpa. Ninguém acredita em loops espaciais. Estava certo, mas não mudava minha decisão. Saí do posto, voltei para a BR-101 e dirigi em direção ao trecho onde o loop tinha me capturado 3 meses atrás. Passei pela primeira placa. Ubatuba 35 km. Ok, normal. Mantive velocidade constante. 15 minutos depois, segunda placa. Ubatuba 18 km. A distância tinha reduzido normalmente. Estava funcionando, estava atravessando. Alívio inundou. Talvez o fenômeno fosse temporário. Talvez julho fosse mês específico, com condições específicas que não se repetiam em outubro. Continuei otimista. Mas então, terceira placa. Ubatuba 24 km. Espera, a distância aumentou? Isso não fazia sentido. Tinha acabado de passar por placa dizendo 18 km. Agora dizia 24? Estava revertendo? Quarta placa. Ubatuba 35 km. Tinha voltado à distância original. O loop estava se formando de novo, me capturando de novo. Mas dessa vez estava preparado. Lembrava da lição da primeira vez. Aceitação. Não resistência. Respirei fundo, relaxei as mãos no volante e simplesmente dirigi sem expectativa de sair, sem tensão, apenas fluindo. Rodei por 20 minutos nesse estado mental. Quinta placa. Ubatuba 9 km. Estava funcionando. A distância estava reduzindo de novo. Mantive a calma, a aceitação. Passei por Ubatuba sem problemas. Continuei para Caraguatatuba, para São Sebastião, para Bertioga, atravessando toda a região problemática sem mais anomalias. Tinha funcionado. A aceitação tinha permitido atravessar mesmo quando o loop estava tentando se formar. Era como se o fenômeno fosse teste, peneira, filtro, que capturava pessoas em estados mentais específicos,
resistência, medo, desespero, desejo forte de escapar, mas deixava passar pessoas em estado de aceitação, rendição, fluxo. Não fazia sentido racional completo, mas funcionava empiricamente. Completei a viagem para Santa Catarina sem mais incidentes. Mas a experiência confirmou minha suspeita. O fenômeno era real, era consistente, e era possível aprender a navegar através dele se você entendesse as regras não intuitivas. Desde então, passei por aquele trecho pelo menos 10 vezes. Algumas vezes, sinto o início do loop se formando. Placas com distâncias erradas, sensação de tempo se alongando, geografia ficando inconsistente. Mas toda vez que sinto os sinais, imediatamente mudo para estado mental de aceitação, e toda vez consigo atravessar sem ficar preso. É como técnica de sobrevivência que desenvolvi, maneira de existir em harmonia com a anomalia em vez de lutar contra ela. Nos anos desde aquela primeira experiência em julho de 2020, tenho pensado muito sobre o que realmente aconteceu, o que era aquele loop, como funcionava, por que existia. Não tenho respostas definitivas, mas tenho teorias baseadas em pesquisa, conversas com outros que experimentaram fenômenos similares e minha própria experiência repetida. Teoria 1. Anomalia geomagnética. Há evidências de que aquela região tem concentrações incomuns de minerais ferrosos no subsolo, possivelmente de meteorito antigo que impactou ali milênios atrás. Esses minerais criam campos magnéticos localizados que potencialmente interferem com percepção espacial humana, com equipamentos de navegação, talvez até com a estrutura do próprio espaço-tempo em nível quântico. Quando você dirige através desse campo sob condições certas, horário noturno, baixa atividade solar, configuração específica de planetas, o campo atinge intensidade crítica e cria bolsão de espaço curvado onde geodésicas formam loops. Teoria 2. Ressonância psíquica. Talvez o loop não seja primariamente fenômeno físico, mas psíquico. Talvez seja criado e sustentado por expectativa e crença. Quando você espera que a estrada seja linear, quando você quer desesperadamente sair, quando você luta contra a possibilidade de estar preso, você inadvertidamente alimenta o loop com energia mental, tornando-o real através de colapso da função de onda quântica influenciado por observador. E quando você aceita, quando solta a expectativa, você para de alimentar o loop e ele se dissipa, permitindo que realidade retorne ao estado linear normal. Teoria 3. Experimento dimensional. Talvez seja artificial, talvez alguma entidade, governo secreto, alienígenas, inteligência de outra dimensão, esteja executando experimentos em consciência humana, usando aquela região como laboratório. O loop seria teste para medir reações psicológicas a estresse extremo, para avaliar capacidade humana de aceitar impossibilidade, para selecionar indivíduos com características mentais específicas para propósitos desconhecidos. As pessoas que ficam presas permanentemente talvez sejam as que falharam no teste e foram descartadas, ou absorvidas, ou movidas para outro lugar. As que escapam através de aceitação são as que passaram e são liberadas. Teoria 4. Buraco de minhoca natural. Talvez o loop seja, na verdade, passagem através de buraco de minhoca microscópico, túnel através do espaço-tempo que conecta dois pontos que deveriam estar separados, mas que estão, na verdade, adjacentes através de dimensões superiores. Quando você entra no loop, está, na verdade, atravessando repetidamente esse buraco de minhoca, saindo no ponto de entrada de novo, porque as duas bocas do buraco estão no mesmo lugar físico. A razão pela qual a aceitação ajuda talvez seja porque muda a frequência vibracional de sua consciência de forma que não ressoa mais com frequência do buraco de minhoca, permitindo desacoplar e retomar trajetória linear normal. Teoria 5. Falha na simulação. A mais perturbadora. Talvez realidade seja simulação computacional, como propõe hipótese de simulação, e aquele trecho da BR-101 tem bug no código, glitch na programação. O loop é erro de renderização, onde o mesmo trecho de mapa é carregado repetidamente em vez de progredir para o próximo. E a razão pela qual a aceitação funciona
é porque quando você para de gerar sinais de erro, desejo intenso de escapar, tentativas frenéticas de encontrar saída, o sistema interpretador reconhece que você está jogando pelas regras de novo e permite progressão normal. Qual dessas teorias é correta? Não sei. Talvez nenhuma. Talvez todas sejam parcialmente corretas. Aspectos diferentes de fenômeno multifacetado que não cabe perfeitamente em nenhuma estrutura conceitual humana. Talvez nunca vou saber a verdade completa. Mas o que sei com certeza é que o fenômeno é real. Não é alucinação, não é imaginação, não é história inventada. É experiência verificável que aconteceu comigo, aconteceu com outros, pode ser reproduzida sob condições certas e pode ser navegada com conhecimento e técnica apropriados. E por isso documento, por isso conto, para que outros saibam, para que se você, assistindo este vídeo agora, algum dia estiver dirigindo pela BR-101, entre Santos e Ubatuba de noite, e perceber que as placas estão mostrando distâncias que não mudam, que você está passando pelos mesmos marcos repetidamente, que está preso no loop eterno, você vai saber o que fazer. Não lute, não resista, não entre em pânico. Simplesmente aceite, simplesmente flua, simplesmente dirija sem expectativa de escapar. E quando você genuinamente soltar, quando você genuinamente aceitar, o loop vai se quebrar e você vai se ver do outro lado, livre, continuando sua jornada como se nada tivesse acontecido. Conhecimento é poder. E agora, você tem conhecimento que pode salvar sua sanidade, ou talvez até sua vida se você encontrar o loop. Nos anos desde aquela primeira experiência em julho de 2020, tenho pensado muito sobre o que realmente aconteceu, o que era aquele loop, como funcionava, por que existia. Não tenho respostas definitivas, mas tenho teorias baseadas em pesquisa, conversas com outros que experimentaram fenômenos similares e minha própria experiência repetida. Teoria 1. Anomalia geomagnética. Há evidências de que aquela região tem concentrações incomuns de minerais ferrosos no subsolo, possivelmente de meteorito antigo que impactou ali milênios atrás. Esses minerais criam campos magnéticos localizados que potencialmente interferem com percepção espacial humana, com equipamentos de navegação, talvez até com a estrutura do próprio espaço-tempo em nível quântico. Quando você dirige através desse campo sob condições certas, horário noturno, baixa atividade solar, configuração específica de planetas, o campo atinge intensidade crítica e cria bolsão de espaço curvado, onde geodésicas formam loops. Teoria 2. Ressonância psíquica. Talvez o loop não seja primariamente fenômeno físico, mas psíquico. Talvez seja criado e sustentado por expectativa e crença. Quando você espera que a estrada seja linear, quando você quer desesperadamente sair, quando você luta contra a possibilidade de estar preso, você inadvertidamente alimenta o loop com energia mental, tornando-o real através de colapso da função de onda quântica influenciado por observador. E quando você aceita, quando solta a expectativa, você para de alimentar o loop e ele se dissipa, permitindo que realidade retorne ao estado linear normal. Teoria 3. Experimento dimensional. Talvez seja artificial, talvez alguma entidade, governo secreto, alienígenas, inteligência de outra dimensão, esteja executando experimentos em consciência humana usando aquela região como laboratório. O loop seria teste para medir reações psicológicas a estresse extremo, para avaliar capacidade humana, de aceitar impossibilidade, para selecionar indivíduos com características mentais específicas para propósitos desconhecidos. As pessoas que ficam presas permanentemente talvez sejam as que falharam no teste e foram descartadas, ou absorvidas, ou movidas para outro lugar. As que escapam através de aceitação são as que passaram e são liberadas. Teoria 4. Buraco de minhoca natural. Talvez o loop seja, na verdade, passagem através de buraco de minhoca microscópico, túnel através do espaço-tempo que conecta dois pontos que deveriam estar separados, mas que estão, na verdade, adjacentes através de dimensões superiores. Quando você entra no loop, está, na verdade, atravessando repetidamente esse buraco de minhoca,
saindo no ponto de entrada de novo, porque as duas bocas do buraco estão no mesmo lugar físico. A razão pela qual a aceitação ajuda talvez seja porque muda a frequência vibracional de sua consciência, de forma que não ressoa mais com frequência do buraco de minhoca, permitindo desacoplar e retomar trajetória linear normal. Teoria 5. Falha na simulação. A mais perturbadora. Talvez realidade seja simulação computacional, como propõe a hipótese de simulação, e aquele trecho da BR-101 tem bug no código, glitch na programação. O loop é erro de renderização, onde o mesmo trecho de mapa é carregado repetidamente em vez de progredir para o próximo. E a razão pela qual a aceitação funciona é porque quando você para de gerar sinais de erro, desejo intenso de escapar, tentativas frenéticas de encontrar saída, o sistema interpretador reconhece que você está jogando pelas regras de novo e permite progressão normal. Qual dessas teorias é correta? Não sei. Talvez nenhuma. Talvez todas sejam parcialmente corretas, aspectos diferentes de fenômeno multifacetado que não cabe perfeitamente em nenhuma estrutura conceitual humana. Talvez nunca vou saber a verdade completa, mas o que sei com certeza é que o fenômeno é real. Não é alucinação, não é imaginação, não é história inventada. É experiência verificável que aconteceu comigo, aconteceu com outros, pode ser reproduzida sob condições certas e pode ser navegada com conhecimento e técnica apropriados. E por isso documento, por isso conto, para que outros saibam, para que se você, assistindo este vídeo agora, algum dia estiver dirigindo pela BR-101, entre Santos e Ubatuba de noite, e perceber que as placas estão mostrando distâncias que não mudam, que você está passando pelos mesmos marcos repetidamente, que está preso no loop eterno, você vai saber o que fazer. Não lute, não resista, não entre em pânico. Simplesmente aceite, simplesmente flua, simplesmente dirija sem expectativa de escapar. E quando você genuinamente soltar, quando você genuinamente aceitar, o loop vai se quebrar e você vai se ver do outro lado, livre, continuando sua jornada como se nada tivesse acontecido. Conhecimento é poder. E agora você tem conhecimento que pode salvar sua sanidade, ou talvez até sua vida, se você encontrar o loop. Reflexão final. Convivendo com o impossível. 5 anos se passaram desde aquela primeira noite terrível, em julho de 2020. 5 anos nos quais tenho vivido com o conhecimento de que as estradas brasileiras, especificamente a BR-101, mas provavelmente outras também, contêm anomalias espaciais onde a geografia normal quebra e impossibilidades se tornam reais. Esse conhecimento me mudou. Mudou a forma como dirijo, sempre mais atento a sinais de que a realidade está se comportando de forma estranha. Mudou a forma como vejo o mundo. Não mais assumindo que leis físicas são absolutas e invariáveis, mas reconhecendo que há exceções, há glitches, há lugares onde o tecido da realidade é mais fino e coisas bizarras podem acontecer. E mudou a forma como me relaciono com outros caminhoneiros, agora sempre perguntando se já experimentaram algo inexplicável, trocando histórias, comparando notas, tentando mapear coletivamente as zonas anômalas nas rodovias brasileiras. Descobri através dessas conversas que o loop da BR-101 não é único. Há relatos de fenômenos similares em pelo menos 5 outras rodovias principais. BR-116 tem um trecho no Paraná onde motoristas reportam condução por horas sem avançar geograficamente. BR-163 tem área em Mato Grosso, onde caminhoneiros ficam presos em ciclo temporal, revivendo a mesma hora repetidamente. BR-040, próximo a Brasília, tem zona onde a gravidade aparentemente muda, fazendo veículos rolarem para cima em vez de para baixo. BR-364, em Rondônia, tem seção onde aparecem cidades inteiras que não existem em nenhum mapa, completas com habitantes que desaparecem quando você tenta interagir. E BR-230, a Transamazônica, tem histórias ainda mais bizarras de portais dimensionais e encontros com seres não humanos que desafiam classificação. Há um padrão emergindo. As anomalias tendem a ocorrer em regiões remotas, longe de grandes centros urbanos. Tendem a se manifestar mais forte à noite, especialmente entre 10 da noite e 4 da manhã.
tendem a afetar mais pessoas que estão sozinhas. Motoristas solitários são mais vulneráveis que grupos. E tendem a responder a estado mental, tornando-se mais fortes e mais persistentes quando a pessoa está com medo, resistindo, desesperada, e mais fracas e transitórias quando a pessoa está calma, aceitando, em estado de fluxo. Isso sugere que há componente psíquico ou consciência dependente nesses fenômenos, que não são puramente físicos, mas algum tipo de híbrido entre objetivo e subjetivo, entre material e mental. É território inexplorado pela ciência mainstream, que insiste em categorizar tudo como puramente físico ou puramente psicológico, sem reconhecer que talvez há fenômenos que existem na intersecção, que são ambos simultaneamente, que surgem da interação entre mente observadora e realidade observada, de formas que mecânica quântica sugere, mas que ainda não compreendemos completamente. Para mim, pessoalmente, viver com esse conhecimento é às vezes pesado. Há dias em que gostaria de voltar à ignorância, à certeza confortável de que o mundo funciona de forma previsível, segundo regras bem estabelecidas. Mas não posso desconhecer o que sei, não posso desver o que vi. E, honestamente, apesar do terror inicial, há algo também fascinante nisso. A beleza estranha em saber que o universo é muito mais misterioso do que pensávamos, que magia ainda existe, mesmo que seja magia científica que não entendemos ainda, que há fronteiras para explorar, não apenas no espaço exterior, mas aqui mesmo, nas estradas que cruzam nosso próprio país, nos espaços liminares entre o conhecido e o desconhecido. Então continuo dirigindo, continuo fazendo entregas, continuo atravessando o Brasil de ponta a ponta. Mas agora dirijo com consciência expandida, com atenção não apenas ao asfalto e ao trânsito, mas também às sutilezas que indicam quando a realidade está se comportando de forma não padrão. E quando percebo os sinais, quando sinto o início de anomalia se formando, não entro em pânico. Respiro fundo, relaxo, aceito e fluo através. Porque aprendi a lição que o loop ensinou. A realidade é parcialmente construída pela nossa expectativa e resistência. Quando lutamos contra o impossível, fortalecemos ele. Quando aceitamos o impossível, damos a ele permissão para se dissolver e normalidade retornar. É lição zen, lição taoísta, lição budista, que sabedorias antigas ensinavam há milênios, mas que eu precisei aprender da forma difícil. Preso num loop espacial numa rodovia brasileira. Wu Wei, ação sem esforço. Fluir com a corrente em vez de lutar contra. Funciona não apenas na vida cotidiana, mas aparentemente também quando lidando com anomalias espaço-temporais. O universo tem senso de humor irônico, e com essa lição encerro este relato, longo, detalhado, intenso. A história completa de como fiquei preso por horas no loop impossível da BR-101, sempre voltando ao mesmo ponto, não importa quanto dirigisse, e como eventualmente escapei através de aceitação e rendição, em vez de luta e resistência. Espero que nunca aconteça com você. Mas, se acontecer, espero que lembre desta história e saiba o que fazer. Galera, esse foi o relato mais completo que já compartilhei no canal. A experiência do loop eterno na BR-101, 5 anos de tentativa de entender o impossível, as lições aprendidas sobre navegação através de anomalias espaciais. Se você assistiu até aqui, muito obrigado pela paciência e atenção. Sei que foi extremamente longo, mas era necessário contar tudo, cada detalhe, para vocês realmente entenderem a magnitude da experiência. Se você gostou, se teve experiências similares, se conhece outros que ficaram presos em loops ou outras anomalias rodoviárias, deixa nos comentários. Vamos trocar informações e construir mapa coletivo das zonas estranhas. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Deixa o like, compartilha com outros caminhoneiros e, principalmente, se cuida na estrada. Porque agora você sabe, ela é muito mais misteriosa do que parece. Forte abraço e até o próximo vídeo. Fica com Deus.